Amém, irmãos? Então, o que o nosso pastor leu é o texto que está em Provérbios 24, de 3 a 22. É um texto que foi escrito no tempo davídico. Nós vamos trazer para a nossa época atual e na perspectiva do céu para a terra. Inicialmente, nós vamos nos situar vendo os versículos 1 e 2 do mesmo capítulo, que diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Então aqui nós vemos características dos homens malignos, impiedosos, incircuncisos, como na época passada falava, que são: seus corações maquinam para a violência, seus lábios falam para o mal. Mas também nos revela advertências para os homens piedosos. Quais são as advertências? Não ter inveja deles e não querer estar com eles. Mais uma vez, em espírito de oração, eu queria ler um texto que fala assim, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que sigamos então nesse entendimento do que será exposto aqui e que Deus nos abençoe. Os provérbios servem para podermos entender a sabedoria que vem do alto e o caminho da vida de forma clara e mais objetiva. Ensina-nos a caminhar com menos erros e de uma forma mais leve e prática. E isso necessariamente envolve fé. Mas o que é praticar a fé? Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança em algumas situações, como problemas físicos, espirituais, emocionais ou econômicos ou financeiros. Ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Gostaria de ler Hebreus 11:1, que define fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E para nós piedosos, a maior sinal de esperança é a volta do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, para vivermos eternamente na glória. E também em Hebreus 11, 2 e 3, nos direciona nesse caminho da fé. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não se foi feito do que é aparente. O que é caminhar na fé? Caminhar com fé em Deus significa que estamos bem definidos em nossa vida, pois sabemos que o nosso lugar, como eu falei, onde queremos chegar, é o céu. Como ter fé segundo a Bíblia? E aqui que a gente vai entrar. Como desenvolvemos a fé? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Assim também, a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesma. O centro da nossa fé cristã é Cristo. Então, temos que espelhar Cristo em todo momento. Isso é o que Provérbios nos traz.
gostaria que os irmãos fizessem comigo a oração cantada, e que a gente sempre cantou aqui. Porque dele, podem cantar comigo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora nós entramos propriamente no texto. Deus nos abençoou com 5 sentidos. E eu peço agora que vocês usem da visão na palavra e da audição no que vai ser falado aqui. No capítulo 24, a partir do versículo 3, nós vamos falar sobre o capítulo 3 e 4. Benefícios que a sabedoria traz. Nesses 2 versículos 3 e 4, Salomão usa o sentido figurado para a construção de um lar sábio e feliz, dizendo que a sabedoria, o discernimento e o conhecimento são utilizados nesta situação. E isto se dá quando os membros de uma casa conhecem a Deus e estudam a sua palavra a fim de segui-la. Mas, na perspectiva que eu falei, dos céus para a terra, Deus é o nosso Pai eterno. Que não venhamos a olhar da perspectiva somente do nosso Pai, apesar de hoje ser o dia dos pais, do nosso Pai terreno, que nós todos tivemos uma origem, do nosso Pai terreno para o Pai eterno. Mas o inverso, do Pai eterno, nosso Deus, para a terra. E eu quero que essa visão de casa seja trazido o nosso coração como uma casa, que do coração é que procede as fontes de vida. Então, vamos seguir aí, nos versículos 5 e 6, fala o poder que a sabedoria traz. A sabedoria confronta a força, e a força por si só destrói e mata. O sábio, mesmo sem força e sem armamentos, é mais capaz que muitos exércitos e o poderio de armas. No versículo 7, nós temos a sabedoria como fundamental. A insensatez é perigosa e deve ser evitada em todo momento. Em todo momento, a sabedoria é essencial. A insensatez tem contribuição nula. No versículo 8 e 9, poderíamos sintetizar assim: a moralidade não pode ser escarnecida, deixada de lado. Os atos aqui descritos nesses 2 versículos, uma hora ou outra virão à tona, e os homens condenarão tais atitudes. Prosseguindo, nos versículos 10 a 12, nós vemos assim: a advertência pelo não uso da sabedoria. Temos aqui uma clara advertência que não se deve regozijar com o infortúnio dos outros, ou regozijar-se quando eles caírem, porque o amor de Deus plantado nos nossos corações não pode silenciar facilmente, muito menos o amor de Deus. Nos versículos 13 a 14, fala da doçura da sabedoria. A sabedoria é comparada ao mel, uma experiência doce e agradável que traz refrigério para a alma
e esperança no futuro. Nos versículos 15 a 16, fala assim, a esperança dos remidos. Vamos ler aí, 15 e 16. Não te ponhas de emboscada o perverso contra a habitação do justo, nem assolas o lugar do seu repouso, porque por 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Que isso quer dizer que os ímpios serão destruídos e os justos prosperarão. Não nos é permitida uma vida perfeita aqui na terra, como o próprio Jesus falou. Fácil de seguirmos Jesus e vivermos de acordo com os seus caminhos, pois passaremos por aflições. Mesmo que caiamos, a promessa é que seremos levantados. Esses 7 vezes são infinitas vezes. Quando a calamidade bate à porta dos injustos, ímpios, impiedosos, incircuncisos, e é sempre no momento certo no plano de Deus, eles não têm reação, tropeçam e caem. Nos versículos 17 e 18, poderemos dizer assim, há uma advertência quanto o que fazer diante da queda do inimigo. Aqui há um alerta sobre escolher boas companhias e evitar o mal. A palavra nos ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E alegrar-se com a queda do próximo, mesmo sendo nosso inimigo, é reprovável para uma pessoa que já inclinou seu coração para Cristo. Nos versículos 19 e 20, a advertência contra a inveja e o fim dos malfeitores. Mais uma vez o salmista fala sobre essa palavra inveja, como ele falou no início, no versículo 24 que eu li, que fala, não tenhas inveja dos homens malignos. E o que é inveja? Ou é estar no lugar do outro, ou ter as coisas que o outro tem, de uma forma não muito legal, não muito justa. Aqui novamente em pauta a advertência quanto ter inveja dos malfeitores. A palavra de Deus nos exorta a não nos afligirmos por causa deles. O fim deles já está definido. Para finalizar, os versículos 21 e 22. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois. Quem a conhecerá? O que está falando aqui? Um cidadão piedoso, cidadão do céu, age com sabedoria em todo o tempo. O temor do Senhor e a obediência a Ele trazem bênçãos sem medida sobre nós. E desde o início eu tenho falado, a nossa perspectiva com relação a esse texto lido é de Deus para nós. E Deus é tão perfeito que nos dá proteção. Ele nos dá a armadura dele mesmo. Ele nos dá o capacete da salvação. Ele nos dá a espada, palavra de Deus. Então, o escudo da fé que nos protege dos dados inflamados do maligno. Agora, se a nossa guarda estiver baixa, sem a proteção, se a gente não comer realmente essa palavra, fica difícil vivermos a vida que nos é proposta aqui na terra. Mas com a garantia que a palavra nos dá, não só nessa terra, mas até na vida futura, a eternidade,
creia que haverá a eternidade. E aquele que não foi achado ao lado de Jesus Cristo, viverá num lugar hostil, muito difícil, que nem os vermes viverão. Mas a palavra de hoje que eu quis trazer, sinteticamente, é uma palavra resumida que eu vou revelar agora. Eu quis dizer a todos vocês que o que eu quis falar aqui, o que Deus falou ao meu coração, é uma palavra de encorajamento. Encorajamento para que vivamos a nossa fé cristã diariamente, e ela faça diferença no mundo corrompido que vivemos. Eu trouxe 2 pratos. Para fazer uma pequena ilustração, as crianças estão inteiradas e elas sabem do que é dito. Não embarace as crianças. O próprio Jesus falou, as crianças entendem a mensagem e elas captam, da maneira delas captam. E nessa situação, o que nós recebemos, que possamos transmitir para outra pessoa, de forma que a outra pessoa transmita também, em nome de Jesus. Amém. Tranquilo. Amém, irmãos. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por Tua palavra, que é rica e eficaz. Ó Deus, derrama da Tua sabedoria sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. Nós somos tão carentes, carecemos, Pai, do Senhor. Então, por favor, Deus, nos dê da Tua sabedoria, do Teu entendimento, para que a gente não inveje esse mundo de trevas, que no fim das contas está correndo atrás do vento, mas que a gente entenda, de fato, quem nós somos em Cristo Jesus, possamos nos posicionar como a Tua igreja neste mundo, com a sabedoria que procede do Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Amém.